Boa tarde a todos. Eu sou Elisângela Fonseca, assessora executiva da Rede PetroRio. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham um excelente webinar. Rede PetroRio, juntos somos mais fortes. Nessa tarde, a Rede PetroRio traz um tema muito importante sobre energias renováveis, a energia na retomada da economia. Sabemos que, mediante as turbulências atuais, devemos estar preparados para a retomada das atividades, para recuperar as perdas e crescer com sustentabilidade. Dentre algumas perspectivas, a do custo com a energia poderá impactar nos negócios e, por isso, pensando por esse prisma, a Rede PetroRio traz para vocês um tema que irá informar e trazer possíveis soluções. Quem está apoiando esse evento é o Sebrae RJ. Temos aqui a Aline Barreto, representante do Sebrae. Peço a Aline que traga uma palavra para a gente. Aline, por favor. Olá a todos, uma boa tarde. Boa tarde para a gente estar abordando. Muito obrigada pelo convite da Rede Petro. A gente sempre está junto com a Rede Petro, se possível, e apoia, entende essa oportunidade que a Rede Petro está tendo de abrir esse eixo para energia renovável. O Sebrae está apoiando sempre esses movimentos que tem tanto com a Rede PetroRio agora fazendo, como a gente já tem outros, assim, a BGD, a Absolar, todos voltados para unir, como vocês falaram, juntos somos fortes, para unir essas empresas, ter as empresas de energias renováveis, entendendo que a Rede Petro é mais um canal, uma oportunidade para essas empresas estarem juntas, lutando por esse segmento que tem grandes desafios para o Estado. Então, Carlos, muito obrigado. Carlos, Romulo, a todos da Rede Petro, Judite, a todos da Rede Petro pelo convite. O Sebrae apoia esse movimento, conte conosco sempre. E uma boa tarde para a gente hoje, final de tarde, com esse encontro que teremos hoje. Obrigada a todos. Obrigada, Elisângela. Ótimo, Aline, muito obrigada. O nosso palestrante de hoje à tarde é o senhor Rafael Avelar. Ele é sócio-diretor de operações da Ersol Energias, gestor ambiental, pós-graduado em engenharia ambiental pela Universidade de Castelo Branco, trabalhou em diversas grandes empresas no Rio de Janeiro, no Clebras, em multinacionais japonesas, na siderurgia, dentre outras. Atualmente, participa como tutor do curso de extensão da UF, para a formação de profissionais na área fotovoltaica. Senhor Rafael Avelar, por favor, passo a palavra ao senhor, para começar. Obrigado a todos, obrigado à Rede Petro, obrigado ao Sebrae por nos apoiar e apoiar as empresas, né, do ramo fotovoltaico e todas as pequenas empresas, né, que passam por esse momento tão difícil, né? E o que a gente vai passar aqui hoje, vai apresentar, né, para vocês, o mercado fotovoltaico ele é um mercado muito promissor. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Então, agradeço, né, a participação. E a gente fala hoje em dia em transição energética, né? O que é a transição energética? Na verdade, é uma tecnologia, né, que vai trazer um foco, né, vai trazer a energia solar ou as energias renováveis com foco no baixo carbono, né? Então, isso é importante, né, para o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento da energia solar como um todo. Quando a gente fala em energias renováveis, a gente fala em energia solar, energia eólica, recuperação energética, energia proveniente do lixo, né, de sucata, de sobras, né, de resíduos, biomassa, gás natural, né, e eficiência energética, que é contemplado, todas as outras energias estão contempladas dentro da eficiência energética. A energia solar, por que a gente dá o foco maior em energia solar? Porque é uma energia mais fácil de se trabalhar, mais rápido de ter o seu retorno financeiro, é mais viável e está em grande expansão
em todo o mundo, né? Então, a gente vai apresentar aqui, a gente vai mostrar aqui todas as vantagens de você trabalhar com a energia solar em primeiro momento, né? Para o desenvolvimento das empresas, né? Como um todo, né? Desenvolvimento energético das empresas, né? A eólica é uma energia boa, sustentável, porém ela tem suas particularidades, né? De vento, né? Você precisa de vento constante, você precisa de umas, vamos dizer assim, direção e constância de vento, né? Na eólica, né? E você tem que ter locais específicos, né? No Nordeste, por exemplo, ela é muito viável. A solar, você já pode fazer ela de forma distribuída. Então, isso tem um retorno muito mais rápido, um retorno mais acessível às empresas, né? E é um mercado grande em expansão. A recuperação energética está em desenvolvimento, né? A biomassa também, e o gás natural, que pode fazer uma parceria boa com a energia solar, né? Então, são energias que se complementam, inclusive, né? A eficiência energética, a solar é um complemento da eficiência energética como parceira da eficiência energética, né? Uma parte da eficiência energética. É muito importante a gente falar sobre isso. A questão da matriz energética. Nossa matriz energética, ela em 2017, ela não aparecia de forma isolada, né? Ela aparecia energia solar com energia eólica. 6% só da matriz energética. Em 2019, ela já aparece isoladamente, ou seja, energia fotovoltaica, né, com 1,2% da matriz energética. Então, isso já foi uma evolução exponencial da energia fotovoltaica, energia solar fotovoltaica, melhor dizendo. Então, a maior parte da matriz energética é hídrica, né? Então, 60,8% da nossa matriz é hídrica. E a solar vem crescendo de forma expressiva, né, nesse mercado. Geração distribuída. De 2019 a 2020, você vê aqui que dentro da matriz energética, a fotovoltaica ela teve um crescimento de 94% da matriz. Então, dentro da matriz, né? Então, você vê que a eólica e as demais energias não tiveram um crescimento tão expressivos como a solar, e se falando em geração distribuída, né? O que é geração distribuída, para quem ainda não sabe, né? Geração distribuída, geração centralizada. Você faz uma usina centralizada, ou seja, você tem a usina e você distribui aquela energia para os consumidores. A geração distribuída, ela tem uma grande vantagem, que ela no próprio local de consumo você já tem essa energia gerando ali, gerando e consumindo no próprio local onde ela é gerada, né? E ela compartilha também com a rede elétrica o excedente. Então, ela tem uma vantagem muito grande perante as demais energias, que você não tem perda na transmissão, você não precisa de transmissão, você, no mesmo local de geração, você tem o seu consumo. Então, bem expressivo esse crescimento aí nesse último ano da energia, da energia solar fotovoltaica. Opa, pulou. Bem, vamos lá. Um dado importante é que a energia solar, ela era muito, como ela é distribuída, ela era muito focada na residencial.
foi onde começou a crescer realmente a energia solar. Pouco se tinha comércio e indústria ligados à energia solar. Talvez por falta de conhecimento do mercado, por falta de basicamente conhecimento mesmo, de confiança, né, nessa energia, né? Então, é uma energia nova, né? E ela teve um aumento substancial nesse último ano, que foi de 40% no comércio, né? Ou seja, o comércio, as empresas começaram a ver que isso era uma energia realmente sustentável, que realmente dá um retorno, a gente tem como mostrar isso, né? O retorno do investimento é muito rápido e muito atrativo. E ela começou a crescer, e que são os grandes investimentos, né? Os maiores investimentos são realmente os maiores consumos, né? A gente está falando aqui em termos de potência instalada, a gente não está falando só de instalação, a potência instalada é crescente na parte comercial, né? Para os consumidores comerciais, né? Melhor dizendo. Bom, aqui a gente consegue ver a escalada do mercado, né? Então, de janeiro de 2020, mesmo com todos os problemas que a gente os problemas estão ocorrendo, né, em 2020, nós no início do ano até maio, ou seja, até quase os primeiros 5 meses do ano, nós tivemos um aumento de energia instalada em torno de 36% de crescimento, né, de potência instalada. Então, isso, no mercado de energia, isso é muito, muito importante, muito atrativo e, vamos dizer, você desfruta, né, você mostra que, mesmo com todas as dificuldades, você está desfrutando dessa energia pelo conhecimento, pela credibilidade que essa energia vem passando. Número de conexões também cresceu, não só a potência instalada, mas o número de instalações também de conexões à rede. Ou seja, você tem 2 tipos de sistema, o sistema isolado da rede e o sistema conectado à rede. Então, os sistemas de conexão à rede vêm num crescimento desde quando começou, desde 2016, que começou a ter um crescimento expressivo, né, até os dias de hoje, mesmo com todas as dificuldades do mercado. Isso é uma pesquisa, é uma fonte de informação da BGD, né, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, né? E aqui a gente pode ver no mercado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse mercado no Rio de Janeiro. Esse mercado vem crescendo no Rio de Janeiro, tanto na área da Enel, como estado como um todo, né, como na Light, né, que é mais centralizada, né, a maior quantidade de instalações é na cidade do Rio de Janeiro, né? Tem umas cidades periféricas, né, ao Rio de Janeiro, mas basicamente no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, você vê que no estado do Rio de Janeiro como um todo, que é coberto pela concessionária Enel, nós tivemos aí, em relação se a gente comparar 2019, né, e 2020, nós tivemos nós tivemos um acréscimo de 140% as instalações, comparando os meses de janeiro a maio de 2019 e comparando janeiro a maio de 2020. Ou seja, um aumento expressivo de conexões e de instalações no estado como um todo, né? E da Light? Da Light, 71%, ou seja, porque está ligado ali à cidade do Rio de Janeiro, mais focada na cidade do Rio de Janeiro. No trimestre, se você comparar o último trimestre de 2019 com o trimestre de
primeiro trimestre de 2020, também nós tivemos esse acréscimo aí em relação tanto da Enel como da Light. Você vê a trajetória crescente. Um crescimento menos acentuado devido aos problemas da pandemia, né? Então, do desenvolvimento econômico, mas você vê que, mesmo assim, você teve um acréscimo do uso dessa energia. E aí tem uma pesquisa do Sebrae junto com a Fundação Getúlio Vargas, que é bem recente, né? Então ele compreende um período de maio, né, a junho, né? E você vê que a energia como mercado, né, ela foi uma das que menos foi afetada, né? Não que ela não tenha sido afetada, com certeza ela foi afetada, mas ela foi menos afetada do que outros setores, como da construção civil, por exemplo, né? Então, ela tá ali no bloco ali dos menos afetados, comércio varejista, né, que são os mercados, né, principalmente, né, a indústria de base tecnológica e pet shop, que foram mercados que não pararam, que continuaram funcionando e atendendo e crescendo dentro desse contexto econômico no estado do Rio de Janeiro, né? Bom, e aí qual é o mercado que a gente tem para crescer e para ajudar também no mercado, né? Ajudar as demais empresas, né? A gente tem a indústria, né, de pequeno e médio porte, principalmente, que foram impactadas, né? Foram bem impactadas. Então, se a gente tiver uma estratégia dentro do contexto estadual, principalmente, né, mostrar que a energia solar fotovoltaica, a eficiência energética vai contribuir para a redução dos custos, né, do gasto das indústrias, das empresas, pequenas e médias empresas, principalmente, do comércio, né, focando nesse mercado, a gente tem como projetar negócios dentro desse contexto. O poder público também é importante, tem as chamadas públicas, que é muito importante a gente estar participando das chamadas públicas, né, para poder fornecer, né, e comercializar e fazer parcerias com o poder público para crescer esse mercado fotovoltaico, né? A rural, no Rio de Janeiro, a gente tem a agricultura familiar, né, que é importante a gente estar atendendo esse mercado da agricultura familiar, né, gerando energia para eles, né, para esse mercado, para esse segmento, né, para irrigação. Isso é muito utilizado, né, em Goiás, no Centro-Oeste, é muito utilizado. Aqui no Rio, a gente ainda tem muita coisa para crescer dentro desse mercado aí, e eu acho que com as parcerias a gente consegue alcançar mais forte esse mercado. De que forma a gente pode gerar isso? Em usinas locais, né, ou seja, no próprio local de consumo, e usinas centralizadas. E essa semana veio uma notícia muito boa, né, para o estado do Rio de Janeiro, que foi a isenção do ICMS. Isso vamos dizer assim, uma vantagem muito boa para as pequenas usinas, né, e usinas centralizadas, né, que a gente pode gerar e fornecer essa energia. E ainda tem outra por vir, que é o mercado livre, né, o mercado de energia livre. Então, a gente gerando dessa forma centralizada e diminuindo os tributos, a gente pode alcançar um bom mercado aqui no estado, atender um bom mercado no estado do Rio de Janeiro. E quem é que participa desse mercado? São os investidores internacionais, né? A energia fotovoltaica, né, em si, em particular, né,
ela tem um retorno muito rápido, um retorno financeiro muito bom, né? Por quê? Porque o custo da energia é alto, né? Então, quando você investe, você tem um retorno mais rápido, porque você deixa de pagar energia cara e paga uma energia barata. E muitas das vezes, eu lembro que teve contando uma história, teve um cliente que a gente foi fazer uma visita e o custo energético dele era maior do que a folha salarial dele, um comércio. Então, era um impacto muito alto nesse comércio. Então, a gente consegue ajudar as outras empresas e crescer mais ainda o mercado fotovoltaico aqui. Redes comerciais, né? Antes das redes comerciais, as empresas da cadeia de petróleo, né? Você vê que a Equinor, a Shell, a Total, né? Essas empresas elas já estão com uma visão de investimentos, né? Nos próximos 5 anos, no caso da Equinor, por exemplo, investir em energias renováveis. Então, esse é um aporte que a gente pode ter, né, captar essas verbas e fazer parcerias com essas empresas, né, da área do petróleo e do gás e a gente crescer mais ainda esse mercado aqui no Rio de Janeiro, né? As empresas públicas, né, como eu falei, né, é importante a questão da eficiência energética, né, e as chamadas públicas, a gente focar nesse nicho de mercado, né, e a participação das empresas do mercado fotovoltaico. Então, com isso, você consegue fechar participação dentro de um mercado muito promissor, né, no Rio de Janeiro. E quem são essas pessoas? São as empresas de engenharia, os especialistas, os EPCistas, né? A gente pode, através das startups, né, desenvolvimento de startups dentro das empresas, né? O Sebrae tem um grupo de empresas, né, da cadeia fotovoltaica que podem estar desenvolvendo, né, projetos e inovações e a gente fazer investir nas startups também nessa tecnologia, né? No hub de inovações, né, a gente tem dentro da rede PetroRios, a gente tem um hub de inovações, o Carlos Eduardo pode falar um pouquinho também sobre o hub de inovações, né? A parceria com as universidades é de suma importância. O projeto que a gente desenvolve aqui em Niterói, junto com a Universidade Federal Fluminense e com o projeto Grael, é um projeto de socioambiental, né? Em que a gente capacita jovens, né, para o mercado de trabalho, né? Então eles ficam super felizes e a gente consegue ter pessoas já ligadas ao mercado de trabalho, entrando no mercado de trabalho com o nosso incentivo, com a nossa participação junto com a universidade e junto com uma ONG, né? Então é uma parceria muito boa que a gente desenvolve e cresce o mercado, né? Então, as ONGs, né, como eu falei, o projeto Grael, né, por exemplo, né, o projeto é Vento Solar, né, que é o nome do projeto. E isso é dentro do projeto Grael, Instituto Rumo Náutico. Então, uma parceria com uma ONG, por exemplo. Essa semana nós vamos fazer uma reunião onde nós vamos discutir a ampliação junto com outras empresas e com outras ONGs para desenvolver projetos socioambiental dentro das comunidades no Rio de Janeiro, né? E as pequenas e médias empresas integradoras, né? Então, a gente tem que desenvolver as empresas, desenvolver cada vez mais, né, com o apoio do Sebrae, com o apoio da rede, desenvolver cada vez mais essas empresas do ramo, né? E as consultorias, né, também, né? As empresas de consultorias são importantes nesse negócio,
né? Bom, qual é a motivação, a principal motivação, né? Isso é uma pesquisa da Greener, né? A Greener é uma empresa que faz pesquisa semestral, né, sobre o mercado de energias renováveis, foco principal em energia solar, fotovoltaica, e a gente vê que a grande maioria dos clientes, eles visam o quê? Economia na conta de energia, né? E isso impacta muito tanto para pessoa física como para o comércio e para a indústria, né? Ou seja, quem consome energia, né? E nós vamos mostrar aqui mais à frente quanto isso vai ser impactado pós-pandemia, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Tá claro para todo mundo tá entendendo, tá conseguindo acompanhar, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo, sim. Tá bem Então, vamos claro. lá. E a gente, ao final, vai colocando as perguntas. Pode seguir. Joia, beleza. Então, a economia é grande, 92,7% de quem procura uma energia renovável ou uma energia principalmente solar, fotovoltaica, é economia no custo da energia, né? Depois vem outra, sustentabilidade, né, que é muito importante, né? A descarbonização da matriz energética, né? Então, isso é fundamental, né? Pesquisa em desenvolvimento e marketing, né? Então, você vê que o grande negócio é realmente. E aí, por que eu falo isso, que a economia, para a economia, isso é importante? Tem o custo da pandemia, custo da energia pós-pandemia. Tem um decreto de maio de 2020, bem recente, né, que é o 10.350, que ele cria conta de gestão da Covid. O que é isso? É um aporte que está se dando às concessionárias de energia devido às inadimplências, né, e o baixo consumo de energia na pandemia, né, nesse período de pandemia, né, de crise. Então, e da onde vai vir isso daí? Isso daí provavelmente vai vir de um aumento da conta de energia, né? Provavelmente não, certamente vai vir no aumento da conta de energia. Então, é fundamental a gente ter essa visão de que todo o mercado vai ser impactado e todas as pessoas vão ser impactadas pelo custo da energia num curto espaço de tempo. Em São Paulo, por exemplo, essa semana já teve aumento do custo da energia, né? Então, não tem por onde correr, né? Então, a redução, né, as tarifas vinham numa estabilização da tarifa, do aumento da tarifa. Mas, com o custo Covid, a gente vai ter um acréscimo, uma variação média, né? Isso é pesquisa de mercado, uma variação média no custo da eletricidade em 2,28%, pontos percentuais, né? Já para 2020, isso em média, tá? E 2,85 pontos percentuais para 2021, né? Então, isso daí é uma estimativa em função das perdas, né, que as concessionárias estão tendo com o custo Covid, né? Além disso, além desse aumento, vai ter mais um percentual de 5,02% na tarifa, na TE, que é a tarifa de energia, e mais 3,78% na TUG, né, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Isso para 2021, já a partir de 2021. Então, as empresas vão ser impactadas com esse custo e as pessoas, a sociedade como um todo, vai ser impactada com esse custo, né? Então, é importante a gente ter isso como foco e como a gente pode ajudar. A gente ajudar mostrando a importância da redução do custo com a energia fotovoltaica e com a eficiência energética, tá?
Então, para a retomada do crescimento, é necessário que a gente tenha um crescimento econômico de forma sustentável, né, nos próximos anos. E vai ter uma demanda forte por energia também quando tiver retomada do mercado, porque vai haver aumento do consumo, né? E o consumo e a energia vai estar cara. E isso vai impactar no custo Brasil, né? Então, isso é importante a gente trabalhar bem para a gente ajudar o desenvolvimento empresarial, comercial e sustentabilidade das pessoas. Aqui eu faço uma apresentação de um sistema que nós fizemos em que um posto, né, BR, um posto de combustível BR, em que ele investiu 157 mil para fazer um sistema, para montar um sistema fotovoltaico na sua própria instalação, né? Ele tem um retorno, teve um retorno, isso é uma estimativa, quando a gente faz um investimento desse, quando a gente faz um orçamento para esse investimento, a gente já faz uma estimativa em função da radiação solar, em função de parâmetros de engenharia, em que a gente já mostra para ele assim, olha, a tua estimativa de retorno mensal é de X, né? No caso aqui foi 4.696, né? A estimativa dele, para um sistema que vai gerar para ele 51.708 kWh por ano, né? Então você vê que a gente tem um monitoramento de todos os nossos clientes, né? Todas as empresas integradoras, instaladoras de fotovoltaica, eles têm essa possibilidade de ter esse monitoramento em mãos. Então, você vê quanto a gente contribui tanto para o meio ambiente, com a economia de CO2, né, em relação, comparando com automóveis, né, com combustíveis, né, por quilometragem, como no retorno financeiro. Então, para ele, nesse período de um ano, já retornou para ele R$ 66.504, né? Que ele já teve de retorno financeiro. Ou seja, ele pagava uma conta, em média, R$ 6.000, passou a pagar R$ 300 de conta de energia. Olha o impacto positivo que ele vai ter de retorno. Então, a gente vê aqui que em um ano, né, no caso, ele tem um ano certinho que ele já fez esse sistema, ele já gerou em torno de 23,49 megawatts, né? Um posto de gasolina, em um ano, gerou 23,49 megawatts de energia para ele. Então, essa foi a economia em termos de custo, né? Porque ele deixou de pagar essa energia toda e pagou só a taxa básica, a taxa de disponibilidade, né? Então, é muito importante, né? E o que a gente tem que fazer? Trilhar o caminho da eficiência energética, né? Em primeiro lugar, porque o fotovoltaico é um complemento, pode ser um complemento, é um complemento e pode ser um complemento, que ele pode ser feito isoladamente da eficiência energética. E ele contribui num estudo de eficiência energética também. Então, esse caminho da eficiência energética é importante, porque você, às vezes, reduz o consumo de energia com a eficiência energética e aporta com o fotovoltaico, né? Ou você entra com fotovoltaico diretamente, que você já vai ter uma redução significativa no custo da tua energia, no consumo não, porque o consumo mantém o mesmo, né? Só que ele vai estar consumindo do sistema do gerador fotovoltaico, né? Trazer os especialistas para a rede PetroRio, né? Então, é importante a gente, dentro da rede, a gente desenvolver um setor, uma gestão dessa área de energias renováveis cada vez mais forte, trazendo os especialistas cada vez mais para a rede, né?
a capacitação das empresas participantes, né? Capacitar as empresas participantes, eu acho que é uma forma da gente contribuir, né? Por quê? Porque existem discussões no Fórum Fotovoltaico, como é um mercado muito novo, as empresas em geral têm 2, 3 anos de constituídas, né? E tem muitas empresas, agora vai entrar muita empresa no mercado com essa mudança, né, de as pessoas sendo demitidas das empresas, né, é um custo baixo para você, relativamente baixo, para você montar uma empresa de energia solar fotovoltaica. Então, vai ser muito rápido o crescimento do número de empresas. A gente, em um ano, a gente saiu de 6.000 empresas para 12.500 empresas no Brasil como integradoras, né, do sistema fotovoltaico, né? A busca da inovação em energias, né? A gente tem várias situações que a gente pode compartilhar a energia fotovoltaica com a energia do gás, né? com as turbinas a gás. Nós vamos ter um parque muito grande aí de energia de gás, né? Proveniente do gás no Rio de Janeiro, né? Então, isso vai ser importante para a gente estar compartilhando essas energias, né? E diminuindo o custo, né? No Rio de Janeiro, principalmente, né? Mostrar para o mercado que é uma grande vantagem investir em energia renováveis, né? Em energia solar, principalmente, que é um rápido, né? De você fazer, né? De você implementar, né? Fazer um projeto e implementar, né? Estudar as demais energias, né? Então, quando eu falo estudar as demais energias, é a gente conciliar essas energias, custo, né? E benefício, né? Retorno dessas energias, né? Então, acho que isso daí é um grande... Deixa eu movimentar aqui um pouquinho a tela. Ops, acho que pulou. Pulou. Vamos lá. Aqui. Bom, opa, está compartilhada a tela? Tá, né? Vamos lá. Então, tá sim, tá sim. Esse mercado aí das empresas integradoras, né, fazer com que essas empresas vão crescer, né, vão crescer o número de empresas, né, e são pequenas e médias empresas também, né? Então, a gente tem que integrar as empresas pequenas com as empresas médias e de grande porte também. Por quê? Porque a gente ganha mais experiência, a gente ganha mais credibilidade no mercado, né? Juntar as empresas de grande porte, as empresas que investem em energias renováveis, né? Então, a gente tem que fazer essa aproximação dessas empresas, né? Para quê? Para a gente poder crescer as empresas pequenas e médias também, né? A gente, juntos somos mais fortes, esse é o nosso lema, né? Então, é por aí que a gente deve trabalhar, né? E o que a rede, eu não sei como é que está meu tempo aí, mas acho que está cravadinho, né? É isso, Sim, Lisane? tá bem. Já passou um pouco, mas Já vamos passou um terminar. pouco? Então, Já beleza. passou. Também já está acabando, já está acabando. Vamos lá. E como a rede Petros pode contribuir em tudo que eu falei, né? Trazendo play do mercado, né? Ou seja, as grandes empresas, grandes redes, né? A gente fazer uma aproximação, mostrar isso para a rede de lojistas, né? Clubes de diretores lojistas, né? Para FEComércio, né? Por quê? Porque eles ainda têm muito poucas instalações. Hoje eu estava vendo a estatística das grandes instalações, né, de grande porte no Rio de Janeiro, ainda tem pouca. Mesmo com o crescimento que a gente teve, né, nesse mercado, ainda tem poucas instalações, né?
Então, talvez seja falta de conhecimento ou de confiança, né? Aproximar as empresas das academias, né? Ou seja, da UFRJ, da UF, da PUC, né? Então, tem diversas empresas, diversas universidades que a gente pode estar aproximando e desenvolvendo projetos inovadores, utilizando os laboratórios, né? A gente tem o Instituto de Tecnologia, que é nosso parceiro também. Então, a gente tem uma série de propostas que a gente pode estar desenvolvendo e crescendo, né? Levando os projetos sociais e de capacitação junto às ONGs, é o que a gente já está fazendo, a Ersol já faz isso, né? Já há uns 3 anos que a gente já vem fazendo isso, né? Divulgar nas mídias, né? Lógico que a gente tem que divulgar, né? Cada vez mais, né? Então tem a oportunidade da gente divulgar na mídia da rede, né? Ajudar as empresas nas participações, né? De P&D, né? Desenvolvimento de pesquisas, né, nesse mercado, né, em fontes renováveis, e fazer interagindo, né, e contando com o apoio do Sebrae, que eu tenho certeza que a Aline já dá esse apoio, né, pelo Sebrae, né, constituindo como Sebrae, né, e desenvolver essas micro e pequenas empresas, né, e viabilizar a interlocução com o setor público, né? Isso é importante também. A gente teve aqui uma conversa com o pessoal de Maricá, né? Com desenvolvimento, né? Secretaria de Desenvolvimento de Maricá, Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, isso são ações importantes que a gente pode estar implementando, participando, né? E abrindo essa janela de discussões da transição energética, né? Então, essa transição é importante para a descarbonização da matriz energética e a gente, cada vez mais, tem que pensar dessa forma, num futuro próspero e um futuro que vai dar certo, tá? E juntos somos mais fortes. Eu acredito que eu tenha contribuído para a rede, né, tenha contribuído para as empresas, né, parceiras, né, e agradeço muito a participação aqui nesse webinar com vocês, né, e estou aberto às perguntas. Algumas perguntas aqui. As perguntas, né? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Eu estou fazendo mestrado no FRJ em transferência de tecnologia e propriedade intelectual, né? Então, eu percebo essa transferência de tecnologia como, por exemplo, o Brasil ele é um país muito rico em questão de silício. Por que a gente não tem, né, não só um Vale do Silício, que é tido mais como um meio acadêmico e científico, mas sim como produtor de silício, né, que é a matéria-prima para o painel solar. Então, por que a gente ainda tem também o refúgio da matéria-prima, né, que é péssimo para o meio ambiente, a gente tem que pensar nisso também. E eu vi um estudo da Bloomberg, né, onde a energia solar vai ser a dominante em 2050. Entende? Perfeito. Então, eu acho que a gente não tem que pensar só na questão de empresas, porque a empresa é muito pouco para a quantidade de residência. E aí a gente tem que evoluir na legislação, porque às vezes a gente está brigando contra a matriz energética de gás, óleo e todas essas, para a gente poder realmente fomentar essa questão de colocar a geração distribuída nas residências. E a minha pergunta é, como é que a gente consegue fomentar com legislações e tudo mais a matriz energética residencial? Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo te responder, se eu entendi. Bom, a legislação, ela
ela estava para sair uma mudança, tá para sair uma mudança na legislação, na 482, mas existe forças, né, de um lado e de outro, né? O mercado fotovoltaico no mundo é o que mais, das tecnologias, é o que mais emprega. Das tecnologias no mundo, o mercado fotovoltaico é o que mais gera negócios e empregos atualmente. O Brasil, a China e os Estados Unidos são os países, né, e a Índia, né, são os países que você está com total força, total pressão e perspectiva de crescimento. Os investidores estão olhando para esse mercado, né, para esses países. Então, isso vai fazer com que ajude essa pressão, ajude a gente a evoluir cada vez mais com a nossa legislação. Vide agora, semana passada, a gente está, desde 2017, brigando para a isenção do ICMS na geração centralizada, ou seja, na centralizada e na distribuída. Geração distribuída. Esse já foi um passo. Agora tem um outro passo, que é a ANEEL, né? Então, a 482, que está para ser revisada. Mas quem fizer agora, e talvez agora com a pandemia, isso daí se estenda um pouquinho mais, essa discussão mais para frente, né? Então, quem puder aproveitar agora, a gente sempre fala com os nossos clientes, né? Principalmente da geração distribuída, quem puder aproveitar a legislação vigente, fazer a instalação, fazer o projeto, fazer as instalações, aproveitar o momento é esse. Vai crescer, vai crescer. Vai ter pressão? Vai ter pressão dos dois lados. Porque muito bem você falou, Leandro, a gente compete com várias energias. Com a energia do gás, que vai vir forte, mais forte agora, né? Principalmente com as termoelétricas, né? Então... Mas a termoelétrica a gente sabe que é um custo alto, né, cara? A geração é um custo alto. Então, se todo mundo, cara, se barateasse, a gente, por exemplo, porque eu estava na dúvida de fazer um TCC, cara, sobre exatamente essa questão, sobre a geração distribuída, como uma transferência de tecnologia. Então, eu acho que se a gente tivesse, primeiro, uma produção de silício no Brasil, né? Porque eu acho que à medida que a gente oportuniza o desenvolvimento da tecnologia de uma forma nacional, a tendência do tempo é baratear ela, ao invés de competir com o mercado internacional. Porque a gente tem também matéria-prima abundante para poder produzir isso. Tá? Então, a gente já tem matéria-prima. Falta tecnologia, falta transferência da tecnologia. Leonardo, só complementando, talvez não seja nem a tecnologia, seja o custo da energia para a produção. A gente fez um estudo lá no Projeto Grael com os alunos da Universidade Federal. O Projeto Grael tem um carinho deles. Oi? Adoro, conheço o pessoal. Projeto Grael. Então, a gente fez depois eu vou te disponibilizar a discussão que a gente teve justamente nesse sentido. Por que a gente... Isso em 2017 a gente já discutia isso. Por que a gente não produz essa matéria-prima, com a matéria-prima que a gente tem, por que a gente não produz esse painel que está aqui atrás de mim aqui? Por que a gente não produz isso? Porque o custo para você constituir o silício é muito alto da energia. Existe um estudo de se fazer uma usina nas proximidades de Itaipu ou até no Paraguai, se ventilou fazer até no Paraguai, para fazer a fábrica dos tarugos de lingotes de silício, né, com a energia de Itaipu mais barata do Paraguai. Olha só que coisa louca, né? Por quê? Porque isso é que impacta no custo da gente produzir a célula aqui, não é nem a questão da tecnologia. Inclusive, em Minas, no laboratório
em Minas, financiado pela Suíça, se desenvolveu o OPV, que é uma tecnologia de flexível, né, para você fazer painéis que você tenha flexibilidade, né? Então, é isso. É investimento mesmo e o custo da energia para produzir. Isso já foi discutido no CREA, por várias entidades da área de engenharia, essa questão que você está falando aí, muito bem colocado. Deixa eu trazer, então, algumas outras questões que foram colocadas. Sendo a energia intermitente com baixa eficiência, perto de 30%, a inovação pode trazer mais retorno para os investimentos e melhorar a participação na matriz energética? Sem dúvida. Sem dúvida. A energia intermitente, todo mundo discute isso. Por isso que eu estou falando em a gente desenvolver projetos, né, de tecnologia em que você faça um sistema híbrido, né? Ou seja, por exemplo, o gás, fazendo as turbinas a gás, né, que é menos poluente do que a carvão, junto com a fotovoltaica, para você não ter essa intermitência. Desenvolver um projeto que a gente está buscando desenvolver isso, né, é um projeto que a gente chama de solar pneumático, né, em que você acumule aquela energia dentro de cilindros pneumáticos de alta pressão e que você gere uma turbina quando você não tem energia solar, né? E isso daí é uma tecnologia de inteligência artificial em que, por exemplo, quando tem a queda da energia solar, você entre com uma inteligência artificial em que o gerador possa suprir essa energia, né? E durante o período de demanda do custo de energia alto, você possa entrar com essa energia, suplementando essa energia. Então, isso é uma das coisas que a gente pode aproximar junto com a rede, junto com o Instituto de Tecnologia, junto com o pessoal de gás, né, e desenvolver essa tecnologia aqui para suprir essa deficiência da intermitência da energia solar. Né? Acho super estudo muito bem feito. A gente vai ter sucesso nesse negócio. Bom, Aline, você quer colocar alguma coisa? Não, eu queria, porque na primeira pergunta até se falou muito aí, é que a importância da rede para se mudar até se gerar mais oportunidades para as empresas, porque essa questão de purificação de silício, como o Rafael mesmo falou, a tecnologia, o custo do Brasil, então a gente não vai ser competitivo, então não adianta olhar para esse cenário até agora, porque o custo do Brasil é alto, a gente não é competitivo, e tem muita oportunidade e muitas possibilidades que, junto com a rede, as empresas podem estar prospectando, como essas mudanças da alteração, seja da resolução 482, que impacta muito. Então, você está em rede junto, você está junto com as empresas para poder lutar, fazer com que as leis hoje, que a gente sabe que tem programas sobre o estímulo do uso da energia solar, seja com isenção do seu IPTU, seja com outros tipos de isenção, como economia circular. E quando você está em rede, quando você está junto, você, como diz o lema da Rede Petro, até juntos somos fortes, você consegue estar pleiteando isso e buscando isso por um benefício e um fomento dessas empresas de energia. Então, era complementar um pouco sobre como, na primeira pergunta feito, de como pode-se hoje estar junto para a legislação e tentar algo de forma que se fomente. Essas são iniciativas muito boas, como a do ICMS, que o Sindistal, por exemplo, tentou por muito para poder também junto, pleiteando as concessionárias. Então, quando você está junto com um grupo de empresas, é muito mais forte de você conseguir. Então, era só esse complemento, que eu acho que também tem muita oportunidade aí, como a primeira pergunta fez, tem muito telhado, e esses desafios aí que se tem, que a rede ela é um grande apoiador para que isso aconteça.
Muito boa noite. Bacana. Posso fazer uma pergunta? Claro. Manda, Heraldo. Grande Rafael, alegria de revê-lo. Tenho a oportunidade de estar trabalhando ligado à vossa empresa. Alegria de ter ouvido a nossa querida Aline e prazer em conhecer todos vocês que estão participando dessa live. O que eu estava lendo há tempo, que um movimento, eu não sei até onde isso é verdadeiro, Rafael, de uma situação híbrida dentro da geração fotovoltaica, que nós chamamos dois sistemas, o on-grid e o off-grid. Mas essa se falar num sistema que é um híbrido. Ele não necessariamente faz essa troca de créditos, mas ele pode funcionar durante o dia que tem sol e à noite acontece a entrada de energia, mas sem o débitos e créditos. Tem a figura da bateria, que é algo muito caro. A outra coisa também que eu estou vendo no mercado, eu gostaria até que você nos fizesse comentar, é que existe uma empresa, né, que está fabricando telhas fotovoltaicas e está vindo uma empresa italiana também que ela é translúcida e que também promove a energia fotovoltaica. E uma outra que está dando que é a energia à base de hidrogênio, né? Existem já geradores que são colocados em CTIs e centros que são extremamente silenciosos, como esses locais não pode haver descontinuidade, está acontecendo, mas isso é lá na Europa. Tem um painel aí para dizer sobre essas coisas que eu te falei, Rafael? E obrigado pela oportunidade. Tem sim, Heraldo. A gente esteve lá no congresso e na feira lá em São Paulo e a gente viu, a Aline também estava lá, participou também, né? A gente viu essa tecnologia lá, né? De telhas, né? Então, não só de telhas, né? Como eu falei do flexível, do OPV, né? Mas você tem várias tecnologias. Por exemplo, você deu o exemplo aí da célula de hidrogênio. Você acredita que a gente fez uma instalação há um tempo atrás, já tem mais de um ano, em um cliente na Ilha do Governador, e ele é um meio cientista, né? Um piloto da aeronáutica, e ele desenvolveu uma célulazinha de hidrogênio que eu não acreditava que aquilo ali funcionasse, com um gerador, e fez um sistema híbrido com fotovoltaico que a gente instalou lá. Então, existe N situações que você pode investir, desenvolver para você usar de forma que o sistema não seja intermitente, né? Então, isso é importante para o desenvolvimento, né? Esse talvez fosse um caso da gente desenvolver, porque isso já tem um protótipo, né? Ele desenvolveu um gerador que é combustível comum, gasolina, ele botou um sistema de híbrido com uma célula de hidrogênio. Impressionante, uma coisa bem compacta, bem aplicável, né? Ele aplicou na prática isso. Então, a gente não precisa ir muito longe, a gente tem todas essas tecnologias. A questão é custo-benefício, né? O mercado, hoje em dia, na geração distribuída, o Leandro também é bom ouvir isso, ele é muito isso, é custo-benefício. Quanto vai me custar eu fazer esse tipo de instalação, uma instalação com um inversor híbrido, com sistema híbrido, né, com um banco de baterias em que eu tenha energia na falta ou suplementar à noite, né? Quanto me custa isso? Né? Qual é o retorno que eu vou ter? Então, custo-benefício. Mas as tecnologias já existem, né? Só que o custo da energia solar de 2016 para cá foi a forma que a energia, o uso da energia vai subindo no mercado, o custo dela caiu bastante. Agora deu uma estabilizada. Em 2019, ela deu uma estabilizada, né? E a gente espera que caia mais ainda.
Desculpa, te cortei. Tem hora. Devido ao horário, eu vou ter que pedir para a gente encerrar aqui, mas ainda temos algumas dúvidas pairando aqui no ar, então eu vou passar elas para você e vou sugerir que você escreva um artigo e coloque no nosso site, esclarecendo um pouco mais sobre a energia fotovoltaica para nossos associados. O que você acha disso? Bacana, o Carlos Eduardo já tinha me proposto essa ideia também, né? Eu acho Agora fantástico, você está né? intimado. Primeiro ele faz a proposição, agora você intima, né? Exato. Bacana, é bom, a gente força, né? Evolui. Isso aí. Então, eu vou passar para você as perguntas que ficaram aqui em aberto, você usa elas como base para você entender quais são as dúvidas que estão surgindo. Se alguém tiver qualquer outra dúvida, passa para a Elisângela, que aí ela vai reunir tudo e vai passar para o Rafael, para ele poder, então, preparar alguma coisa e a gente distribui aí para todos. Tá legal? Você quer fazer seu encerramento, Rafael? Eu queria passar a palavra um pouquinho para o Carlos Eduardo, né? Agradecer a toda a equipe, da Rede Petros por estar aqui, por me acolher aqui, né? E também o Sebrae, né? Que sempre nos apoiou na figura da Aline, né? Muito obrigado a vocês. E passo a palavra para o Carlos Eduardo, nosso presidente. Ô, Rafael, boa noite já. Meu irmão, obrigado pelo webinar, você trouxe aí informações relevantes, muita oportunidade também no mercado, que isso que a gente, como Rede PetroRio, enxerga, que a gente tem que gerar oportunidade para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, colaborativo. Então, a gente, como rede, tem um hub de inovação, um hub social de inovação para os projetos de responsabilidade social, tem um portal da qualificação. Então, tem muita convergência, Rafael, com as empresas de energia, né? Principalmente as fotovoltaicas, junto com a parceria com o Sebrae que a gente pode desenvolver. Então, vamos seguir essa discussão, Rafael, porque ela é muito rica e nós precisamos da musculatura aqui dentro da rede. Então, só queria agradecer a participação de todos, os convidados, as associadas que estão aqui, da Elisa e da Judite, que nos ajudaram aí na condução. E conte com a gente, Rafael. Eu acho que juntos somos mais fortes e isso daí é uma grande verdade. Obrigado, meu irmão. Grande abraço, Elis, muito obrigado a todos. Aline, obrigada pela sua participação também e apoio sempre, tá? E eu acho que com isso a gente encerra por hoje e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo evento. Obrigado. Boa noite, Rafael. Muito bom, cara. Se deixar, a gente segue aí até meia-noite. Né? Não, é importante. Obrigada pela participação de todos. Obrigado, gente. Obrigado, Heraldo. Obrigado aí a participação aí de todos aí. Um grande abraço. Eu que agradeço ter me convidado e ter me dado a oportunidade de conhecer um novo conjunto de pessoas, uma nova rede. Eu me coloco de pé e a ordem para todos. Obrigado, Heraldo.